Olá, eu sou o Velber Viana. Vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas online, o nosso palpitinho de ouro. E hoje nós vamos falar sobre o UFC Des Moines, com Deiveson Figueiredo e Corey Sandhagen na luta principal. E o Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. O link da Stake está aqui no comentário fixado. Vá lá, se divirta, mas lembre-se sempre, hein? Aposte com responsabilidade. E antes de nós nos aprofundarmos no UFC Des Moines, vamos ver como foi o nosso desempenho na última semana para o UFC Kansas City. Nós acertamos 3 das 4 apostas simples e na luta principal, com a vitória do Ian Garry, se deu na decisão dos juízes, né? E a nossa aposta foi devolvida. Vamos lá então, falar os destaques do UFC Des Moines. Corey Sandhagen e Deiveson Figueiredo, buscando se recuperar de derrotas, brasileiro e norte-americano fazem luta principal e buscam se manter próximos de uma chance pelo cinturão dos galos. Renier de Ridder e Bo Nickal, promessa dos médios, fenômeno do wrestling, tem teste de fogo contra especialista em jiu-jitsu invicto no UFC. Santiago Ponzinibbio e Daniel Rodrigues, argentino, gente boa, protagoniza duelo de veteranos contra norte-americano pela divisão dos meio-médios. Yana Santos e Miesha Tate, ex-campeã do peso galo, Miesha Tate retorna ao octógono aos 38 anos e mede forças contra também veterana russa. Marina Rodrigues e Gillian Robertson, também aos 38 anos, Marina Rodrigues tenta espantar Mafase em duelo contra a canadense 9 anos mais jovem e embalada por 3 vitórias. Vivendo momentos semelhantes na carreira, Corey Sandhagen e Deiveson Figueiredo se enfrentam na luta principal desse UFC Des Moines. Estão querendo, claro, se manter ali na parte da frente da divisão. Um é o quarto, o outro é o quinto do ranking. Ambos tiveram uma sequência de vitórias interrompida recentemente. Fernando Keller, quem leva a melhor nesse momento de retomada ao caminho das vitórias? Bom, Velho, a gente está falando de uma grande luta e de uma luta muito bem casada, né? Uma luta que realmente faz sentido, porque se a gente pega o top 4 contra o top 5, os dois vindo de sequências muito parecidas, né? O Deiveson, desde que subiu do peso mosca para o peso galo, o Deiveson ex-campeão da categoria de baixo, enfileirou 3 adversários e perdeu para o Petr Yan na última luta. Se a gente pega a sequência do Corey Sandhagen, vinha de uma sequência de 3 vitórias e parou no Umar Nurmagomedov, né, em agosto do ano passado, lá em Abu Dhabi. E até se a gente olha para os adversários, para as vitórias recentes de ambos, o Deiveson Figueiredo venceu o Rob Font, Cody Garbrandt e Marlon Vera. O Corey Sandhagen ganhou do Song Yadong, do Rob Font e do Marlon Vera também. Então são caras que têm trajetórias recentes muito semelhantes, inclusive a derrota, né? Porque embora o Corey Sandhagen tenha perdido a última para o Umar Nurmagomedov, a penúltima derrota do Sandhagen foi para o Petr Yan, que foi também o último homem a vencer o Deiveson, responsável por acabar com essa sequência do Deiveson. Dito isso, cara, me assusta um pouquinho a disparidade aqui nas odds. A gente está falando de uma odd de 4,60, quase 5-1 para a vitória do Deiveson Figueiredo. Embora eu concorde que o brasileiro não é favorito, eu acho que o favoritismo está do lado do norte-americano, pelo jogo, assim, pelo casamento mesmo, o Corey Sandhagen acho que é um striker melhor, é um striker mais dinâmico, é um cara que consegue fazer mais coisas em pé do que o Deiveson, se movimenta muito bem, defende bem quedas, embora o Deiveson seja um cara muito completo e possa se dar bem, tanto lutando em pé quanto levando a luta para o chão, tem um wrestling muito forte, muita força física, eu acho que o Sandhagen neutraliza bem o que o Deiveson faz de melhor. Acho que na base da movimentação, da defesa de quedas, deve manter a luta em pé. E em pé eu vejo o norte-americano melhor, mais jovem, mais rápido, mais dinâmico. Ainda assim, cara, essa odd de 4,60 não faz sentido para mim. Não tem nada que você vai me falar que me convença que o Deiveson é azarão quase 5-1 em relação ao Corey Sandhagen. Uma odd de 2,70, 2,60 seria algo mais plausível. Então, sim, concordo com o favoritismo do Corey Sandhagen, com o fato dele ser favorito. Não concordo com o tamanho desse favoritismo. Acho que é uma luta mais equilibrada, mais nivelada do que as odds indicam. Acho que é essa a minha opinião. Corey Sandhagen favorito, mas nem tanto. Corey Sandhagen venceu 3 das últimas 4 lutas, mas vem de derrota para o Umar Nurmagomedov. Todas as últimas 6 lutas duraram mais de 3 rounds e meio e 5 delas chegaram à decisão dos juízes. Nunca foi nocauteado e sofreu apenas uma finalização em 22 lutas profissionais. Deiveson Figueiredo venceu 3 das últimas 4 lutas, mas vem de derrota para Petr Yan. Conquistou 18 das 24 vitórias na via rápida, com 9 nocautes e 9 finalizações. 4 das últimas 6 lutas chegaram à decisão dos juízes.
A luta co-principal do UFC Demônio traz dois especialistas em grappling. De um lado, o wrestling Bo Nickal e do outro, o fenômeno do jiu-jitsu Reinier de Ridder, ex-campeão do One, que ainda não sabe o que é perder no UFC. Duelo de invictos, Fernando Keller, wrestling ou jiu-jitsu, quem leva melhor? Duelo clássico de luta agarrada, né? Muita rivalidade envolvida, inclusive, entre essas duas artes, wrestling e jiu-jitsu. Aqui acho que vai dar wrestling. O Bo Nickal é um cara que chegou com muito hype no UFC, invicto, tratado a peso de ouro ali pela organização, e acho que é justificável porque a gente sabe que o UFC, enquanto organização norte-americana, precisa de um grande nome norte-americano para continuar existindo, né? Tem o John Jones, é claro, como esse maior expoente, mas está acabando, então precisa dessa renovação e pegar um cara forjado na arte norte-americana ali do wrestling, no cenário universitário. A gente está falando de um atleta de elite. Não confundam com um lutador de MMA de elite, que o Bo Nickal ainda não é. Pode ser que um dia se torne, pode ser que nunca se torne, mas ele é um atleta de elite, um atleta de altíssimo nível, que está acostumado a competir no mais alto nível da sua modalidade, no caso, o wrestling. Do outro lado, o Reinier de Ridder, um cara ex-campeão do One, jiu-jiteiro clássico, assim, um cara que leva pro chão, finaliza, muito bom na arte suave, mas contra um wrestler desse calibre, eu não vejo o Reinier de Ridder conseguindo botar essa luta para baixo. E aí, o que eu vejo? Um duelo de grapplers, um wrestler contra um jiu-jiteiro lutando em pé. Acho que é isso que vai acontecer nesse sábado. E lutando em pé, cara, o Bo Nickal passa longe de ser brilhante, mas ele faz o feijão com arroz ali ok, sabe? Jab direto, tem a mão pesada, sabe fazer uma luta um pouquinho mais burocrática, inclusive a última luta dele decepcionou muita gente, mas ele venceu uma decisão dominante contra o Paul Craig. O Reinier de Ridder não é o Paul Craig, mas a proposta é a mesma, a ideia é a mesma. São jiu-jiteiros que têm a trocação meio esquisita, meio atabalhoada ali, quando levam para o chão são perigosos. Acho que o Reinier de Ridder num nível acima do Paul Craig até. Mas na trocação, cara, embora seja um feijão com arroz, seja um basicão ali do Bo Nickal, eu acho que é mais eficiente do que a trocação do de Ridder, cara. A trocação do de Ridder é bem esquisita, é bem atabalhoada mesmo. Troca de um jeito só para se aproximar, se embolar ali e botar para baixo. É um cara atingível, nocauteável. As duas derrotas que ele tem na carreira vieram por meio de nocaute. Então, dito isso, eu prevejo uma luta em pé. Acho que o Bo Nickal vence. Acho que vai ser uma luta um pouquinho mais arrastada, mas o favoritismo do Bo Nickal aqui se justifica, na minha opinião. Reinier de Ridder conquistou 17 das 19 vitórias na via rápida, com 13 finalizações e 4 nocautes. Sofreu as 2 derrotas da carreira por nocaute. 4 das últimas 6 lutas acabaram no primeiro round. Bo Nickal conquistou 6 das 7 vitórias da carreira na via rápida, com 2 nocautes e 4 finalizações. Entra como favorito pela 5ª vez em 5 lutas no UFC. Venceu 5 das 7 lutas da carreira no primeiro round. Vamos agora para o nosso Momento Stake, é quando o Fernando Keller te indica apostas simples e múltiplas para você faturar nesse UFC Demônio. Fernando Keller, vai que é sua, palpitinho de ouro. Vem que é minha, Velber Viana. Cara, tivemos um evento semana passada muito bom, né? 3 das 4 acertadas. A que a gente não acertou, a gente não errou também. O dinheiro voltou para nossa conta, então foi bem lucrativo. Vamos tentar repetir e melhorar esse desempenho aqui no UFC Demônio. O UFC Demônio que a gente começa na luta principal. E aqui, cara, eu falei, eu acho que o Corsan-Hagen é favorito, acho que o Corsan-Hagen tem mais ferramentas, é mais dinâmico. Acho que deve vencer essa luta, mas não tem como não pegar essa odd de 4,60 pro Davidson Figueiredo. Tá desajustado, não tem nada que vocês digam que vai me convencer de que esse mercado, essa odd não tá desregulada. Quando a odd está desregulada, normalmente a odd tem valor. E aqui a gente vai atrás de valor. A gente não está apostando no Davidson Figueiredo. A gente está apostando na odd do Davidson Figueiredo, uma odd de 4,60, que eu acho que, mesmo ciente de que o Corsan-Hagen é favorito, eu acho que essa odd de 4,60 a gente não pode deixar passar. Então, a aposta aqui é na odd, a aposta é no valor. A gente vai apostar na vitória de Davidson Figueiredo, pagando 4,60 para cada real apostado. Seguindo para a luta co-principal, Bo Nickal e Reinier de Ridder, eu vou apostar aqui nessa luta para durar mais de um round e meio, pagando 1,50. Eu entendo o fato da maioria das vitórias do de Ridder e do Bo Nickal
virem no primeiro round, mas no duelo, no confronto ali entre os dois, eu vejo uma luta um pouquinho mais arrastada, um pouquinho parecida com o que foi Bonico contra o Paul Craig. O Bonico ficando em pé, controlando a distância, jab direto, fazendo jogo básico ali de trocação e vencendo uma luta, ou nocauteando mais tardiamente, ou até levando para a decisão do juiz. Então, mais de um round e meio, pagando 1,50, acho que tem valor aqui para a luta o principal. Ainda no card principal, a gente vai apostar na vitória do Montel Jackson em mais de um round e meio contra o Daniel Marcos, o Soncora, pagando 1,84. Acho que aqui vai acabar a invencibilidade do peruano no MMA. Montel Jackson, cara, muito rápido, muito bom, muito comprido, né? Um cara com a envergadura muito grande para essa categoria. E acho que vai ser demais aqui pro peruano, pro Daniel Marcos. Mas também não vejo o Montel Jackson palitando os dentes como fez com o Damon Blackshear, como fez com o Rani Aya. Acho que tende a ser uma luta um pouquinho mais disputada. Então, mais de um round e meio, vitória de Montel Jackson, pagando 1,84. É algo que eu julgo aqui como valor. E para fechar as apostas simples, Marina Rodrigues e Gillian Robertson. Acho que essa luta chega até a decisão dos juízes, pagando 1,56. A Gillian Robertson é uma finalizadora, é favorita para o duelo contra a Marina, mas acho que é um sarrafo alto, cara. A Marina é uma lutadora difícil de ser finalizada, se eu não me engano, nunca foi finalizada no UFC. Deixa eu até buscar aqui direitinho, mas acho que é isso. A Marina nunca foi finalizada na carreira, só foi nocauteada uma vez. Então, embora a Gillian Robertson tenha esse jogo de chão bem afiado, que é o oposto da Marina, né? A Marina é uma striker pontuadora, basicamente. Eu acho que a tendência é essa luta chegar até o fim. Seja a Marina surpreendendo e conseguindo manter a luta em pé e controlando a Gillian Robertson até o fim, ou mesmo que a Gillian Robertson leve a luta para o chão, eu vejo a Marina conseguindo se defender o suficiente para não ser finalizada. Então, luta para chegar até o fim com odd em 1,56 para fechar as apostas simples do UFC Des Moines. E agora, passando para a aposta múltipla do UFC Des Moines, aqui a gente vai ficar só no card preliminar, beleza? Então nossa múltipla vai bater ou não antes do card principal começar. E a gente já começa na abertura do card, Juliana Miller e Ivana Petrovic. Eu vou apostar aqui na vitória da Ivana Petrovic, pagando 1,42. Juliana Miller, campeã do TUF, tá um tempão sem lutar, nunca me convenceu, para falar a verdade. É uma lutadora de jiu-jitsu, basicamente, mas também não é aquela jiu-jiteira de altíssimo nível, mas tem um jiu-jitsu ali alinhado. Acho que a Ivana Petrovic é melhor em pé, tem um wrestling mais forte, talvez consiga se manter em pé, e eu vejo a Petrovic vencendo essa luta, pagando 1,42, assim como eu vejo o Thomas Peterson vencendo o Don'Tale Mayes na segunda luta do card, peso pesado, pagando 1,40. Cara, dois lutadores bem limitados aqui, numa divisão bem limitada, que é a divisão dos pesados do UFC, mas acho que entre as limitações eu vejo o Don'Tale Mayes com muito mais limitações do que o Thomas, que bem ou mal tem um boxe ali bem alinhadinho e pode vencer a luta dessa forma. Então, vitória do Thomas Peterson pagando 1,40 contra o Don'Tale Mayes. Subindo um pouquinho mais, a gente vai com a vitória do Azamat Bekoev contra o Ryan Lauder, pagando 1,25. É um dos grandes favoritos aí do card, o Bekoev. O Ryan Lauder é um que vem da mesma escola do Bonico, né, o wrestling universitário, um cara bem condecorado ali no wrestling, mas está falando de Bekoev, cara russo, cara do leste europeu, e no wrestling eles são muito fortes, então deve anular nesse quesito, e em pé eu vejo o Bekoev com mais ferramentas para vencer, pagando 1,25. E para fechar, justamente no encerramento do card preliminar, Yana Santos e Miesha Tate para chegarem na decisão dos juízes, pagando 1,32. Duelo de veteranas ali no peso galo, as duas atletas sem atuar há algum tempo, acho que vai ter bastante estudo ali no começo da luta. A Miesha Tate buscando a luta agarrada e a Yana Santos buscando se manter em pé. De qualquer forma, eu vejo essa luta com potencial de chegar nas mãos dos juízes, pagando 1,32. Multiplicando essas 4 odds, a gente tem uma odd total de 3,28 para nossa múltipla, um potencial para bater antes do card principal começar. Pessoal, antes de encerrarmos, te convido a participar com a gente. Vem nos comentários se você concorda com os nossos palpites. Se não, fique à vontade para dar o seu palpite. Aqui é para todo mundo, a gente faz junto, tá? O link da Stake tá aqui no comentário fixado. Vai lá, se divirta-se, mas lembre-se sempre, aquele recadinho de toda semana. Aposte com responsabilidade.